Amém? Amém. Quem não sentou ainda pode sentar, fica à vontade. Graça e paz, igreja. Mais uma vez uma bênção estar aqui. É sempre bom, né, estar na casa do Senhor. Mas principalmente eu sempre falo e não vou cansar de falar e repetir. Melhor do que estar na casa do Senhor é a gente ter a certeza e a convicção do porquê nós estamos aqui, não é? Cada um de nós precisa estar ciente e falar, não, eu estou aqui para buscar a presença do Senhor. Para buscar estar mais próximo dEle, receber dEle. E assim nós temos que fazer todos os dias, todas as vezes que nós viemos para a casa de Deus. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso, exatamente. Porque quando a gente fala assim, eu venho para a casa de Deus, eu quero estar mais perto dEle, a gente fala sobre relacionamento. E falar sobre relacionamento é tremendo, porque a gente fala sobre o relacionamento com Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu gosto sempre de fazer um parâmetro para a gente, para introduzir a palavra. Cada um de nós, pelo menos cada um não, mas a maioria de nós aqui já é casado, né? Já tem relacionamento, já passou por um outro relacionamento e sabe muito bem como que é quando a gente conhece uma pessoa e quer começar um relacionamento. Já falei isso aqui várias e várias vezes. A gente se interessa por aquela pessoa e a gente começa a buscar maneiras de se aproximar. Começa a buscar para saber como que eu agrado aquela pessoa para eu começar um relacionamento. A gente tem que fazer isso, senão realmente a gente não consegue estabelecer um relacionamento com outra pessoa. A gente se esforça para encontrar o que agrada aquela outra pessoa para começar então um relacionamento. E às vezes eu fico pensando, por que muitas pessoas não se esforçam para entender o que agrada a Deus para começar um relacionamento? E dessas muitas pessoas que não se esforçam para isso, algumas até se esforçam para entender o que agrada a Deus. Desses poucos que conseguem entender o que agrada a Deus, por que eles não se esforçam então em agradar a Deus? A gente para e pensa assim, mas eu faço a vontade de Deus, eu busco fazer o possível para Ele. E hoje eu quero entrar, não vão ser um texto muito longo, vão ser vários textos, mas eu quero entrar para a gente entender um pouco disso. Por que muitas vezes a gente não faz esse esforço, não tem essa mesma dedicação que a gente tem às vezes em relação ao marido, à esposa, ao namorado, à namorada, em relação a Deus. E tem um texto, você pode abrir sua Bíblia, a gente vai praticamente abrir só nesse texto, João 8. João 8 é tremendo porque fala justamente sobre isso. Amor, depois você pega água para mim, por favor. João 8. Depois quem quiser anotar, é interessante porque são vários textos que eu vou falar. Normalmente um versículo só, mas vão ser vários textos. João 8, 29. E João 8, 29, Jesus está falando, na verdade ele está praticamente respondendo. Ele diz o seguinte, João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. Está falando do Pai. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha que interessante. Vou repetir para a gente entender. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então, o maior exemplo de como agradar a Deus não poderia vir de outra pessoa, né? Não poderia vir de outro lugar, de outra fonte, vamos dizer, a não ser do Filho. Qual seria a melhor fonte para mostrar, para nos dar como exemplo? Aliás, Jesus ele veio na terra para nos mostrar, para servir como exemplo para cada um de nós de como agradar o Pai. Esse foi um dos principais motivos que Jesus veio, foi para nos ensinar. E esse foi um dos principais ensinamentos. Como que nós podemos agradar o Pai? E isso aqui ele foi profundo porque ele fala justamente isso. Quando ele se dirige ao Pai dele, ele fala, Ele não me deixou sozinho. É lindo, é maravilhoso, né? Quando a gente fala, não, Deus não abandona, Deus não me deixou sozinho. Aí ele tem um mais, é um porém. Pois, por que ele não me deixou sozinho? Pois sempre faço o que lhe agrada.
E a gente tende a imaginar o seguinte, fala, bom, se Jesus está falando que Ele não me deixou sozinho, porque eu faço o que Ele agrada, então é possível que eu fique sozinho. Não Jesus no caso, né, mas nós. É provável que a gente possa ficar sozinho. E por que é provável? A partir do momento que a gente não faz o que agrada a Deus. Porque se Jesus tinha a presença do Pai, e cada um de nós pode, né, ter a presença do Pai fazendo o que agrada, é possível que a gente também não tenha a presença dele quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Ele. E por isso que é importante a gente sempre nos preocupar em viver uma vida buscando a presença de Deus, almejando a presença dEle, querendo cada vez mais a presença do Pai. Sempre, sempre, sempre. Para a gente não viver uma vida de desagrado à vontade de Deus. É o que eu falei no começo. A gente se esforça tanto às vezes para agradar, né, um namorado, uma namorada. Busca uma série de coisas, às vezes a gente se esquece de fazer isso para Deus. A gente precisa ter isso para Deus. E a pessoa fala assim, você já deve ter ouvido falar, nada nos separa do amor de Deus. E é verdade. A gente pode encontrar na palavra de Deus, nada nos separa do amor de Deus. Agora, a gente para pensar e fazer uma pergunta. Tudo bem, nada nos separa do amor de Deus, mas e da presença dEle? Será que existe algo que nos separa da presença de Deus? As pessoas, elas se preocupam tanto, eu pelo menos conheço muitas pessoas que se preocupam tanto em falar assim, mas o amor, Deus é amor, Deus Ele entende, porque Deus é amor, Ele é amor realmente, Ele entende tudo isso que acontece isso comigo, tudo isso que eu faço, Ele acaba entendendo. A grande maioria das pessoas fala isso, fala, então, já que Deus é amor, Deus Ele me entende, ela acaba se acomodando. Tá bom, Deus é amor mesmo, né? Eu estou fazendo isso daqui, a palavra de Deus fala que Ele é amor, que Ele me ama, independente de como eu estou, independente de como eu sou, então acaba se acomodando. E é terrível isso para qualquer pessoa, principalmente para o cristão. Para a pessoa que está nos assistindo, que pode ser que ainda não entregou a vida para Cristo, isso é pior ainda. Você se acomodar com uma afirmação dessa. Deus é amor, então Ele compreende tudo isso. Não é para abrir, mas lá em Romanos 38, 39, Romanos 8, 38 e 39 fala. Confirma isso que eu falei. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo. Ele consegue fazer isso daqui. Aí se a gente para e fala o seguinte, bom, se nada me separa, nada separa nenhum de nós do amor de Cristo, então eu tenho isso garantido, e Deus garantiu isso através da entrega do Filho dele. Deus nos ama tanto que Ele entregou o Filho dele para morrer na cruz por nós. Então isso está garantido, isso é fato. Então cada um de nós deveríamos nos debruçar, nos esforçar para fazer o quê? Já que o amor dele eu já tenho garantido, então eu preciso buscar a presença dele. Porque a presença dele eu corro o risco de perder. E assim, quem esteve aqui a semana passada, viu a palavra que nós tivemos aqui, que foi uma palavra tremenda. Palavra reveladora, transformadora e libertadora, que fala justamente a respeito disso. O que nos afasta? Ou o que nos impede, às vezes, de estar na presença de Deus. Eu não vou falar a respeito disso, é claro, não é o objetivo disso, mesmo porque lá em Isaías 59 fala muito bem a respeito disso, e o texto e a palavra da semana passada foi tremendo. Realmente, foi tremenda a palavra a respeito disso. Agora a gente precisa pensar o seguinte, o que eu faço, ou o que eu fizer, ou o que você faz, qualquer pessoa na verdade, né, não é especificamente para as que estão aqui ou para as que estão nos assistindo agora, mas o que eu faço e que qualquer pessoa fizer, não vai mudar o amor de Deus em relação a nós. Isso não muda, isso é imutável. Deus vai nos amar independente do que a gente fizer, isso é claro e certo, está na palavra. Mas em compensação, dependendo do que eu fizer, dependendo do que você fizer ou qualquer outra pessoa fizer, pode nos afastar da presença de Deus, pode dificultar o nosso acesso até Deus, pode nos impedir de subir até o altar, como nós vimos na semana passada. Isso depende muito das minhas atitudes. Já o amor de Deus não depende disso. Então a gente tem que estar atento, e a gente deveria priorizar esse tipo de coisa. Na minha vida devia ser uma prioridade, na sua vida, na vida de cada um, precisaria ser essa prioridade. Preciso priorizar a presença de Deus. Preciso priorizar o meu contato com Ele. Preciso priorizar o meu relacionamento com Ele. Porque o amor eu já tenho garantido. E é tremendo porque muitas dessas ações, né, as minhas ações, as suas ações, a ação de qualquer um, influencia diretamente nisso. No meu chegar, em eu me aproximar e eu me manter na presença dEle.
As nossas atitudes, a minha, a de vocês e de qualquer outra pessoa, influencia diretamente. E às vezes a gente não para pensar isso. E se a gente parar para pensar, deveria nos incomodar. E deveria nos incomodar muito, não é pouco não. Quando a gente para pensar e fala assim, bom, então depende, já que eu tenho o amor de Deus, mas o que eu fizer pode me separar da presença dele? Pode. O que eu fizer pode dificultar o meu acesso até ele? Pode. Pode sim. Nós vimos a semana passada que o pecado faz isso. Uma das coisas que ele faz é isso, é nos afastar. Então a gente fala, não, eu preciso me concentrar em algumas coisas. Eu preciso me esforçar para agradar, para tentar agradar a Deus. E a gente vive hoje, não sei se você vai concordar comigo, a gente vive hoje numa época, num tempo, em que as pessoas falam tanto da graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. A gente tem, glórias a Deus que nós vivemos no tempo da graça, mas tem pessoas que confundem ou então tentam desviar a graça de Deus com aquele famoso seguinte: eu posso fazer tudo, porque a graça de Deus permite que eu tenha acesso até Ele, Ele me ama, Deus é amor, então está tudo certo, está tudo beleza, não tem problema nenhum. E é uma confusão tremenda em relação a isso. Porque, mais uma vez, tudo que a gente fizer vai ser levado em conta. Tudo que a gente fizer vai ser avaliado para saber se a gente pode, né, ter acesso à livre presença em relação a Deus. A gente precisa ter a convicção de falar, não, eu tenho acesso à presença de Deus. Não é porque eu tenho a graça, eu falo, já que eu tenho a graça, eu quero me aproximar dele. Às vezes a gente não consegue. Eu acho tão interessante porque essas pessoas que falam isso, eu quero fazer um outro paralelo, as pessoas que falam assim, eu posso ter acesso à presença de Deus, independente do que eu fizer. Essas pessoas não medem muito bem o que seria, ou não entendem bem o que seria estar na presença de Deus. Tem um paralelo que quando eu estava preparando e estudando essa palavra, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Talvez pode ter acontecido com as pessoas que são mais experientes como eu. Eu, quando eu era criança, minha mãe deve estar assistindo e vai lembrar disso. Quando eu era criança, na cidade que eu morava, era uma cidade pequena, quando vinha aqueles parques que tinha lá o carrinho bate-bate, que tinha a roda gigante, que na verdade era uma rodinha pequenininha, aqueles brinquedinhos que a gente vai normalmente. E aí eu conseguia ir naquele parque, a gente chegava naquele parque e a pessoa perguntava assim, qual brinquedo que você quer usar? Qual brinquedo que você quer usufruir? Qual que você quer passear? E você apontava determinado brinquedo e ele falava, sei lá, R$10, R$15, você pode brincar naquele ali. E aí a gente ia, brincava. Agora imagina quando chegava uma pessoa, e eu vi acontecer isso, não sei se você viu, chegava uma pessoa lá e falava assim, oi, tudo bem? Qual brinquedo que você quer ir? Ele fala, não, eu quero ir em todos. Ele fala, então você vai comprar um passaporte. Você compra o passaporte que você comprar dá direito para você participar em todos os brinquedos. Quando a gente via uma criancinha com a pulseirinha assim no braço, falava, que lá tem um passaporte. Que lá tem um passaporte. Aqui ela pode brincar em qualquer um, enquanto eu brinco só nele, naquele outro. Aqui ela tem direito de brincar em qualquer um. Porque ele tinha o passaporte. Só que tem uma coisa que é interessante, que as pessoas, essas que falam justamente isso do amor de Deus, elas falam assim, não, Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus deu a possibilidade de eu ser salvo, amém, e é verdade tudo isso. Mas ela encara isso como um passaporte. Eu tenho o passaporte. E tem mesmo. Só que da mesma maneira que aquela pessoa que tinha o passaporte para brincar em todos os brinquedos, ela tinha o passaporte que dava direito para ela brincar em todos os brinquedos, mas não garantia que ela poderia brincar em todos eles. Por quê? Por uma série de coisas. Podia ser que naquele dia que eu escolhesse ir naquele parque, o parque estava muito lotado. E por mais que eu tivesse direito de brincar naqueles brinquedos, a fila poderia estar tão grande que eu falasse assim, eu tenho direito, mas por conta da fila estar muito grande, eu não vou conseguir brincar nesse brinquedo, mesmo eu tendo passaporte. Às vezes a gente chegava e falava assim, eu comprei o passaporte, chegava lá, eu quero brincar no bate-bate. Ele estava em manutenção. Eu tenho direito de brincar ali no bate-bate, mas eu não vou conseguir. Por conta do quê? Eu tenho passaporte, mas não basta ter só o passaporte. As pessoas ficam pensando, eu tenho passaporte, mas se esquecem que existem outras coisas que vão influenciar em você. Não só ter direito, mas será que eu vou conseguir? O direito Deus nos deu. A gente precisa sempre avaliar isso.
Jesus nos resgatou, Jesus nos salvou, nos lavou com o sangue dele. Então o passaporte está garantido em relação a isso. Mas será que quando chegar o determinado dia eu vou conseguir estar ao lado de Deus só por eu ter o passaporte? Eu tenho certeza que não. Da maneira que eu expliquei para vocês, eu tenho convicção que não. Que o passaporte não é... O passaporte ele dá o direito, igual eu falei. Mas a garantia, nós precisamos, juntamente com Deus, alcançar essa garantia. E depende de outras coisas, outras circunstâncias, outras atitudes que nós fazemos. Não dá só para falar, eu tenho passaporte e acabou. Falando de passaporte, é claro, né? Tem o país que exige a autorização para você entrar. Se você chegar lá só com o passaporte, você vai falar, tá, muito bem, parabéns, você tem o passaporte, pode virar as costas e ir embora. Você não tem autorização para entrar aqui, você precisa de algo a mais para entrar nesse país. Não é chegar aqui, bater na porta, apresentar o passaporte, pronto, acabou. Vai acontecer algo muito parecido com isso quando nós chegarmos na presença de Deus. Ele vai falar, amém, até aqui você chega. Deus garante que nós vamos chegar até a presença dele. Ele vai falar, ó, que até aqui você chegou. Agora vai acontecer o seguinte, nós vamos avaliar o que você fez. Nós vamos avaliar o seu esforço em me agradar. Nós vamos avaliar quais foram as suas atitudes. Quais são os carimbos que você tem nesse passaporte que você carrega, para saber se esses carimbos vão te dar direito ou não de entrar aqui. Vão te dar direito ou não de estar na minha presença. Passaporte limpo não garante nada. O peso que um passaporte limpo tem é infinitamente inferior àquele passaporte todo carimbado. Deus vai olhar lá, estou fazendo figura de palavras aqui, é claro, né? Mas que Deus vai olhar e falar, não, esse aqui cumpriu tudo aquilo que eu pedi para ele fazer. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso. Muitas dessas pessoas falam, não, eu tenho um passaporte, está garantido, não preciso fazer mais nada. Mais nada. E é principalmente para essas pessoas que eu falo, o que nós precisamos fazer então? Já tenho passaporte, mais da metade do que eu tenho está garantido. O que eu preciso fazer? O exemplo que Jesus falou para nós. Nós lemos aqui em João, agradar a Deus. Deus está com ele e está com cada um de nós porque ele agrada. E como que eu agrado Deus? Primeira coisa, a principal coisa que tem, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. Sem fé, olha só, sem fé, a palavra que usa, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos é ter fé. Eu quero agradar a Deus? Eu parto do quê? Fé. Eu preciso ter fé para acreditar, para crer, mas eu preciso partir do princípio que eu preciso ter fé. E eu quero ler, na verdade, não quero ler não, mas quando a gente fala de fé, a pessoa fala, mas eu tenho fé. A pessoa esboça a fé em tantas coisas que na verdade não é a fé que deveria esboçar. Mas a fé que Deus fala é uma fé que ele relata também em Hebreus, né? Que fala, a fé é a certeza daquilo que a gente espera, é a certeza, a convicção. A fé é isso. Eu tenho convicção daquilo que eu espero. Isso é ter fé. E também é a prova daquilo que eu não vejo. É a prova daquilo que eu não consigo sentir, mas que eu não consigo apalpar. Isso é ter fé. E quando a gente fala de fé, o primeiro nome que vem, né? O primeiro personagem, se é que a gente pode dizer assim, fala, vamos falar de fé. Quem que a gente levanta a mão? Abraão. Abraão é o pai da fé. E Abraão realmente é o pai da fé. Só que a gente esquece não, mas tem uma outra passagem que é tremenda, que fala sobre Moisés, sobre a fé de Moisés. Quando Moisés ele estava liderando aquele povo, atravessando o Egito, ele tinha uma confiança que ele ia ter a recompensa dele. Ele tinha essa convicção. Ele falou, não, a minha recompensa eu vou ter. Ele tinha isso dentro dele, liderando aquele povo, fazendo a vontade de Deus, fazendo tudo que era possível ele fazer. O que não era possível para ele fazer, ele submetia a Deus, mas ele estava ali com a fé para isso, movimentando isso. E aí ele fala, eu vou conseguir, eu vou alcançar a promessa de Deus. E muitos podem parar, como eu já tive vezes que parei e falei assim, tá, mas Moisés acreditava, tinha fé, ele ia chegar no outro lugar, ele ia alcançar aquela promessa de Deus, mas ele não chegou na terra prometida. A palavra de Deus fala que ele não chegou.
E alguém pode indagar e falar, mas então do que adiantou essa fé? Se ele não chegou, ele não alcançou a terra prometida. E aí que vem o grande segredo, que aí que vem a grande jogada, na verdade. Porque quando ele liderava aquele povo, mesmo diante de muita luta, de muita perseverança, que a pessoa vai lá e fala, ele não alcançou, ele não chegou até lá. Então a fé que ele tinha não foi suficiente para levar até ele lá, levar até a terra prometida. Mas a convicção que ele tinha era tão grande, mas tão grande, que ele ia alcançar a promessa de Deus, é que na verdade ele não estava tão preocupado em alcançar a terra prometida. A promessa de Deus para ele ia além da terra prometida. A terra prometida era algo natural, era algo que ele poderia apalpar, ele poderia ver, estar, mas era algo momentâneo. Quanto mais tempo ele poderia viver ali na terra prometida? 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não sei. Mas ele tinha algo além em Deus. Ele tinha algo que era, a promessa de Deus para ele era algo que não era só natural. Era algo sobrenatural. Era algo que na verdade Deus tem reservado para cada um de nós. Todos nós temos a promessa de Deus na nossa vida. Todos nós temos, se fizermos a vontade de Deus, se agradarmos a Deus, temos essa possibilidade de estar ao lado dele. Só que muitas e muitas pessoas se prendem, sabe no quê? Na promessa da terra prometida. Se esquecem que tem algo além dos muros, se esquecem que tem algo além de Canaã, por melhor que fosse. Aquele povo estava numa situação ruim, ia para uma situação melhor, como Moisés também ia. Só que o que Moisés pensava era o seguinte: amém, glórias a Deus, eu posso chegar naquela terra. Mas o que eu quero não é estar naquela terra. O que eu quero é estar junto de Deus. E a promessa que ele tem para mim é justamente essa, é estar ao lado dele. E às vezes a gente para e fica pensando, fala, não, eu estou querendo alguma coisa assim, para conseguir agora. Eu tenho dificuldade, eu estou com dificuldade financeira, por exemplo, mas eu quero que Deus resolva esse meu problema hoje. Estou com dificuldade no meu relacionamento, eu quero que Deus resolva o meu relacionamento. E Ele pode, de todas as maneiras, fazer o que Ele quiser. Ele é dono do ouro, da prata, Ele pode mover montanhas, Ele pode fazer o que Ele quiser. O que a gente não pensar que Ele consegue fazer. Mas a gente acaba limitando Deus, imaginando assim, que a promessa de Deus é que Ele vai me levar até a terra prometida. Tá, e depois da terra prometida, o que tem? Eu não posso pensar além da terra prometida? Ou eu não almejo nada além dessa terra do que chegar só naquele lugar? Ah, eu quero a terra que mana leite e mel. Amém, glórias a Deus, Deus pode dar. Mas muita gente às vezes fica triste porque fala assim, Deus não deu, Deus não me levou até a terra que mana leite e mel. Eu estou orando para que Deus me dê um carro melhor, Deus não me deu um carro melhor. Estou orando para que Deus me dê uma esposa, Deus ainda não me deu uma esposa. Estou orando para mudar de casa, estou orando para isso, aquilo, outro, Deus não me deu. A gente para pensar e pensa provavelmente o que Moisés pensou. Falou, amém, não tenho uma casa nova, não tenho um carro novo, não tenho o salário ou o emprego que eu gostaria. Mas e a presença de Deus, que é o que mais importa? Será que eu tenho na minha vida? A gente fica tão preocupado com essas coisas, pensando que Deus fala, Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo outro, Ele pode dar, mas a presença de Deus, o desejo de estar ao lado do Pai, como Moisés esteve, a gente às vezes ignora, fala, não, eu prefiro estar em Canaã. Às vezes estar em Canaã parece muito melhor do que estar na presença de Deus. Aliás, muitas pessoas preferiam, voltar para o Egito, na verdade não era nem entrar em Canaã, preferiam voltar para o Egito do que seguir a viagem para a Terra Prometida. E às vezes não há exclusividade de um ou de outro, não. Muita gente para e pensa e se limita só àquilo que é buscar e pedir para Deus algo material, buscar e pedir para Deus algo até que seja emocional. Mas quando a gente para pensar e falar, e o quanto eu estou pedindo, quanto eu estou buscando, quanto eu estou me esforçando para estar na presença de Deus. A gente para e pensa, eu tenho me esforçado pouco, eu acho que eu tenho pedido mais outras coisas do que estar na presença dele. Moisés não entrou na terra prometida, mas eu tenho certeza que o lugar para onde que ele foi é muito melhor do que aquelas pessoas estavam. Muito melhor. E a gente tem esse lugar preparado e separado para cada um de nós. Basta a gente fazer as coisas certas, basta a gente agradar a Deus da maneira com que Ele quer que a gente o agrade. E
muitas vezes a gente para e fala assim, a maneira com que cada um de nós vem para a igreja reflete isso. A maneira com que a gente vem, por exemplo, para a igreja, a gente vem para a igreja muitas vezes porque a gente está num dia ruim, está num dia mal. Ou às vezes a gente não está num dia ruim, não está num dia mal, mas vem para buscar algo na igreja que vai vir uma palavra no meu coração, vai me encher de esperança, de paz, vai me confortar às vezes de um momento não muito bom. E não tem nada de errado nisso. A igreja está aqui para isso, né? Deus pode fazer isso. Só que às vezes a gente vem buscar tão pouco que a gente até encontra, mas no dia seguinte a gente já não tem mais aquilo. Porque o principal mesmo a gente não veio buscar, que é a presença de Deus. É igual a gente falar, você veio aqui para buscar a bênção ou abençoador? Às vezes a gente vem para buscar só a bênção e esquece do abençoador. Se a gente mudar essa visão que a gente tem, se a gente mudar a maneira com que a gente vem na igreja, começa a transformar, começa a ser diferente. A gente começa a falar, não, eu preciso é de Deus, é dele que eu preciso. Recorrer primeiramente a dele, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas a gente começa pelo inverso, a gente primeiro quer as outras coisas para depois chegar a Deus. E Moisés, ele conseguiu fazer justamente o contrário, porque ele conhecia a intimidade que Moisés tinha e que poucos tiveram, porque ele foi um dos poucos que teve esse contato com Deus. Era uma amizade, era um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno, um relacionamento muito diferente de várias e várias pessoas que às vezes falam assim, eu conheço a Deus. Tá, mas de que maneira que você conhece a Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Você é íntimo de Deus? Você conversa com Deus? Está faltando genuinidade, está faltando autenticidade nesse relacionamento. Parece aquele relacionamento meio falso. A gente conhece pessoas que são assim, né? Às vezes na sua frente fala bem de você, que é uma beleza, vira as costas, desce a lenha. Relacionamento falso. Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente ora, pede, Senhor, obrigado e tal, não sei o quê, mas quando a gente vira as costas e ele pede alguma coisa para a gente fala, não, agora já me atendeu, eu já tenho o que eu preciso, não preciso mais orar, não preciso mais pedir, não preciso mais interceder. Não é um relacionamento genuíno, não é um relacionamento verdadeiro, não é um relacionamento recíproco. E quando a gente fala de relacionamento genuíno, é o último texto que eu quero que vocês abram, 1 João 2, para a gente entender um pouquinho mais. 1 João 2, 3 versículos só, 4, 5 e 6. 1 João 2, versículos 4, 5 e 6, diz a respeito disso e fala assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Na verdade está falando de Deus. Quem conhece a Deus, quem permanece em Deus, deve andar conforme quem andou. Jesus Cristo, foi Ele que andou ao nosso lado, Ele que desceu aqui, Ele que nos salvou. Então, na verdade, meu irmão, minha irmã, nós não podemos jamais ser desses que a gente ouviu falar, e desses que eu estou falando aqui, que dizem conhecer a Deus. Eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus, mas não obedece. Nós acabamos de ouvir falar aqui, 4, não é? Eu conheço, mas não obedece os mandamentos. Como que ele trata esse? Olha o cuidado que a gente tem que ter. Se a gente disser, eu conheço Deus, mas eu não obedeço, a palavra diz que esse é mentiroso. Não sou eu que estou falando, não. Não, depois a pessoa fala, nossa, o Marcos está falando besteira ali. Não, está aqui na palavra. Você conhece a Deus? Conheço. Você faz a vontade dele? Mais ou menos. Eu faço um pouco. Sinto muito. Então a palavra diz que você é mentiroso. Olha como é a responsabilidade da gente levar a palavra de Deus. Por isso, inclusive, que ele fala, é melhor que você seja frio. Você tem que ser frio ou quente? Falar que é mais ou menos, para ele não adianta. Falar, eu conheço, mas eu não faço, esse morno para ele não serve. Então é melhor falar o seguinte, eu não conheço.
Ou então fala, não, eu conheço e luto para fazer o que é certo, luto para fazer o que é correto. Porque esse conhecer e não refletir isso nas obras que Deus quer, ele fala, você é mentiroso, infelizmente. E muitas pessoas se encaixam nisso daí. Muitas. Eu ouço falar muitas pessoas, vejo muitas pessoas falar. E eu posso dizer que um dia fui um desses também, de falar que conhecia Deus, mas não tinha a mínima noção do que era conhecer Deus. Por isso que a gente inclusive tem que tomar cuidado de não acusar esse tipo de pessoa, de apontar o dedo, de falar, você não conhece nada não. Não, o dia que ele conhecer verdadeiramente, aí sim, de que ele tiver um encontro. Então, porque para eu e você, para a gente dizer que a gente conhece Deus, a gente precisa ter essa convicção de que a gente conhece. E isso precisa refletir, porque a gente precisa andar, igual Jesus falou, como que eu sei se eu conheço Deus ou não? Refletindo nas minhas obras. Como que reflete as minhas obras? Andando conforme o Filho dele andou na terra. Eu falei e vou repetir sempre. Não existe exemplo melhor do que o Filho do Pai para nos mostrar o que a gente tem que fazer. Faz o que ele fez. Anda fazendo o que ele fez. Conhecer, só falar de conhecer, eu conheço, não basta, não é o suficiente. Eu conheço. Eu conheço Deus, não é falar assim, eu conheço e pronto, acabou. É o suficiente. Igual eu falei, dificilmente, eu não sei se você já conseguiu, eu nunca ouvi isso, de chegar em algum lugar, em alguma pessoa e falar assim, você conhece Deus? E ela virar e falar, não conheço, nunca ouvi falar. Eu não conheço, nunca tive isso. Então a gente tende a entender que todas as pessoas conhecem, ou pelo menos falam que conhecem. A diferença é, quais são os que realmente conhecem? Porque a palavra trata os que realmente conhecem, aqueles que fazem, aqueles que repetem, aqueles que buscam repetir os atos que o Filho dele fez. Aqueles que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, vivem da palavra. E que pessoas que, não sei igual você, eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia. Vou falar que eu também fui um desses. Leu ali 2, 3 páginas da Bíblia, conheceu, mas sabe aquele negócio de não sei nem se eu posso tratar disso, mas não gerou empatia? Acho que eu não gostei muito, não. E a pessoa não se esforça realmente para conhecer a palavra de Deus, não se esforça para ter um verdadeiro relacionamento. São esse tipo de pessoa. Pessoa rasa, pessoa superficial, que nunca, jamais, se ela continuar assim, jamais vai ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Porque não criou empatia, não se esforça em agradar a Deus, que é ter fé e cumprir os mandamentos. Às vezes muitos deles nem sabem o que é o mandamento, ou ignora totalmente quais são os mandamentos do Senhor para a nossa vida. E o exemplo que a gente tem disso, quando a gente fala de conhecer, igual eu falei, que a pessoa quando conhecer verdadeiramente, ela se transforma. A palavra de Deus fala, não vou nem falar do versículo, mas fala, conhecereis a verdade vos libertará. Famosíssimo isso. E a gente fala assim, conhecereis a verdade, mas o que é conhecer a verdade? A verdade de Deus, a verdade de Jesus Cristo, a verdade de tudo isso. Tem um versículo, deixa eu até ver onde que é, lá em João 14,6, não precisa abrir, mas quando Jesus se apresenta, João 14,6, Jesus se apresenta, ele fala, eu sou, Jesus Cristo na verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando a gente fala, eu vou conhecer a verdade, então você precisa conhecer Jesus. Mas conhecer como? De ouvir falar? Não, conhecer verdadeiramente. Conhecer, repetir as obras, repetir tudo aquilo que ele fez. Porque só dessa maneira, quando a gente fala que conhece verdadeiramente, é que a gente tem a condição de falar, não, eu sou cristão, eu quero cada vez mais me aproximar do Senhor, eu quero refletir a face dele, eu quero buscar ele intensamente, porque eu o conheço cada vez mais. Agora eu quero falar uma coisa para você que talvez você pode até ficar chocado em relação a isso. Mas quando a gente fala de conhecer a verdade é Jesus Cristo, a verdade, o caminho, a vida é Jesus. Nós precisamos, nós queremos, temos que almejar esse tipo de coisa. Mas acreditem que só conhecer Jesus não basta. Aí você fala, mas a palavra falou que conhecereis a verdade vos libertará. Você está falando que eu não serei liberto? Será liberto, mas se você conhecer da maneira certa, se você conhecer e fazer aquilo que tem que ser feito. Porque olha que interessante, quando a gente fala de conhecer Jesus Cristo, imaginem qual foi a experiência dos apóstolos de Jesus, que não só conheceram, mas andaram ao lado de Jesus Cristo.
Os que tiveram esse prazer, os que tiveram essa honra de andar ao lado do Filho do Pai. Do eu sou, daquele Todo-Poderoso que nos salvou. Imagina como que é isso. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, o quão tremendo é, mas imagina aquele que andou todos os dias do lado dele. Ele falou, eu conheço Jesus Cristo. E esse nós poderíamos falar, não, esse aí conhece mesmo. João, Tiago, Mateus, Pedro. Todos esses conheceram e andaram ao lado de Jesus Cristo. Só que também tem uma coisa, João, Tiago, Pedro, outros também andaram ao lado de Jesus Cristo, mas teve um outro que andou também. O tal de Judas. Ele conheceu Jesus, não conheceu? Conheceu. Ele andou também ao lado de Jesus, não andou? Andou. Mas o que ele fez com isso? Qual foi a atitude que ele teve? Foi suficiente ele simplesmente conhecer Jesus? Para ele repetir as obras de Jesus? Foi suficiente ele andar ao lado de Jesus? Não foi suficiente. Por isso que eu falo, não basta. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos. Mas não basta conhecer. Você tem que conhecer e você tem que tomar a decisão na sua vida. Falar, eu preciso fazer isso. Eu entendi que não basta só conhecer. E eu preciso me aprofundar em conhecer cada vez mais. Conhecer só por conhecer não vira. Conhecer por conhecer não vai me levar a lugar nenhum. As decisões que eu tomo não vão mudar em nada se eu só conhecer. Teve um testemunho uma vez de uma menina que falou assim que ela conheceu Jesus, foi para o batismo. Ela estava com uma expectativa tremenda do batismo. Ela chegou no dia do batismo, a pessoa mergulhou ela na água, tirou ela da água e ela falou, uau, e aí, o que mudou? E ele falou, nada, não mudou nada. Superficialmente falando, né? Mas por quê? É claro que mudou. Jesus deu a possibilidade disso, daquilo. Ela é uma nova pessoa. Ela não é mais uma nova criatura. Ela passou a ser filha de Deus. Mas não é no estalar de dedos. Ela precisa tomar decisão. Você, cada um de nós precisamos tomar decisão. Senão a gente fala, sou cristão, sou filho de Deus. Eu venho para a igreja todos os domingos e na segunda eu repito tudo aquilo que eu fazia. Porque eu só conheci, mas não deixei me levar por aquilo que eu verdadeiramente tenho que fazer. Por aquele caminho que eu tenho que trilhar. Então só conhecer não é o suficiente, não basta. A maioria deles, né, graças a Deus, a maioria deles que conheceu também falhou, também pecou, mas foram fiéis, foram firmes para continuar aquela experiência que Deus colocou na vida de cada um deles. E o que nós professamos para as outras pessoas, que é o cuidado que a gente tem que ter, muitas e muitas vezes a gente fala assim, eu sou cristão, eu sou crente. Hoje em dia, infelizmente, está muito banalizada a palavra evangélico. Quantas e quantas pessoas não falam, eu sou evangélico? Nada contra a pessoa falar que é evangélico. Mas muitas dessas pessoas são essas que, infelizmente, falaram, eu conheci só por conhecer. Eu não tive aquela vontade de falar, eu conheci, mas eu quero aprofundar. Lembra quando eu falei do relacionamento no começo? Será que aquele esforço que a gente fez, eu fiz um esforço para agradar a minha esposa, que hoje ela é minha esposa, será que se eu somente olhasse para ela e falasse assim, bom, eu conheço ela, já é o suficiente? Provavelmente ela não seria minha esposa hoje. Porque eu não investi em agradar, não investi naquilo que eu gostaria. E às vezes a gente conhece Deus e não investe, exatamente isso, a gente não investe. E acha que só conhecer é o suficiente. E não basta só conhecer. A gente tem que fazer algo além. A gente tem que continuar, tem que perseverar. Porque quando a gente fala que conhece e não tem experiência, quantas pessoas falam que conhecem e não tem experiência? Quantas pessoas que falam que conhecem a Deus e me falam assim, nossa irmão, Deus é tremendo. Deus é tremendo mesmo. Você viu o que ele fez com o irmãozinho lá? Nossa, você viu o que ele fez com a irmã lá? Você viu que ele fez isso? Fez aquele outro e tal. Mas a própria pessoa não tem experiência com Deus. A própria pessoa não tem um testemunho de falar assim, Deus fez isso na minha vida. Deus, por menor que seja, mas Deus transformou a minha vida, Deus me salvou, me curou, me libertou, me fez isso. Não tem experiência. Porque o tipo de relacionamento às vezes não permite esse tipo de experiência com Deus. Porque é muito raso, muito superficial. Faz só o que ele quer, faz só o que ele acha que é certo. Quantas pessoas que às vezes até culpam Deus, né? Tão doente, falam, nossa, mas Deus não me curou, né? Deus não fez isso, aquilo, outro. Qual que é o nível do seu relacionamento com Deus para você pedir isso?
Qual que é a intimidade com Deus para você pedir isso e para Ele te atender? Pedir todo mundo pede, né? Mas para Ele te atender, qual é esse tipo de intimidade? Qual é o nível de intimidade que a gente tem? E para a gente ir caminhando, a gente precisa parar e pensar justamente como que nós temos reagido às coisas que acontecem conosco como cristãos, porque nós professamos que nós somos cristãos, que nós conhecemos e nós refletimos a face de Cristo. Como que nós temos refletido? Igual eu falei quando a gente vem para a igreja. Eu, Marcos e cada um de nós, quando a gente vem para cá, a gente realmente vem para cá para buscar a bênção ou o abençoador? É algo além, é algo mais amplo? Ou às vezes a gente vem para cá e fala assim, eu tenho sido fiel. Eu sou fiel, né, em relação a Deus, eu tenho sido fiel em tudo aquilo que eu faço. A gente estava falando até aqui na sexta-feira, né, mas quando eu sou confrontado, me libera uma outra pessoa que... Tem pessoas que falam assim que até desce da cruz, né? Eu até desço da cruz aqui, porque eu não consegui lidar com essa situação não. Qual é o esforço que nós temos feito para isso? Qual é o esforço de fazer a vontade de Deus? Qual é o esforço que nós temos feito para agradar a Deus? Porque eu tenho certeza, quando a gente... Essa pessoa que fala que desce da cruz, acho que Deus deve até virar o olho, né? Falou, esse aí, tá difícil. Quando a pessoa vem aqui para pedir bênção, Deus fala, não, amém, eu vou te abençoar, mas e eu? Que dia que você vai me procurar? Qual que é o momento que você vai estar junto comigo? Não é só buscar aquilo que você pede. Às vezes as pessoas acreditam mais em outras pessoas do que no próprio Deus. Tem gente que às vezes pede um conselho para o líder, ele pede um conselho para o pastor, ele fica meio em dúvida ainda em relação àquele conselho, fala, será que é verdade mesmo isso de Deus? Aí tem uma pessoa lá de fora que fala uma coisa diferente, fala, não é que é verdade? Estou pensando isso, acho que é verdade mesmo, hein? Tira até o crédito de Deus nas coisas. Eu lembro de um outro testemunho que uma pessoa pediu na igreja em Ribeirão Preto, não preciso falar nome, era uma certa brincadeira, mas pediu, falou assim, vai lá e dá X valor para o irmãozinho. Vai lá e dá esse X valor para o irmãozinho. É uma brincadeira, talvez a pessoa, se assistir, vai lembrar quem ela é. Mas ela falou assim, senhor tem certeza disso? É para fazer isso mesmo? Ele falou, vai lá, é para dar isso. Senhor, você tem certeza? Senhor, confirma no meu coração. Fala para mim, manda alguém vir aqui e tal. É uma brincadeira, eu sei, mas na verdade tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que não importam de maneira nenhuma em agradar a Deus, que ficam teimando naquilo que não é para ser feito. E aí vive uma vida só de aparência. Vive uma vida como nós ouvimos nosso pastor falar aqui, de ter Deus só na boca. Fala muito bem, conhece o versículo, conhece a Bíblia e tudo. Aí você vai ver o testemunho e você fala, meu Deus, o que é isso? Está faltando conhecer e se aprofundar em conhecer o Senhor. Está faltando ter intimidade. Está faltando se entregar e falar, Senhor, o Senhor é dono de tudo. O que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor pode fazer. Não tem reserva nenhuma. Mas para isso precisa se entregar. Precisa agradar a Ele se entregando. A outra coisa que a gente tem que fazer, essa última que eu estou falando, é se entregar. Quantas pessoas às vezes que estão numa situação, principalmente financeira às vezes, está numa situação, como a gente falou de Judas, e enxerga algo que aparentemente é melhor, financeiramente falando. E às vezes troca aquilo que é a presença de Deus, como Judas trocou a presença de Jesus na vida dele, o andar e o caminhar ao lado de Jesus, ele preferiu trocar. Falou, não, sabe o que eu vou fazer? Eu prefiro ter um saco de moedas, de ouro, de prata. É preferível. E quantas pessoas às vezes preferem fazer isso? E tem muitas vezes que a gente pode falar, não, eu não faço isso não, eu capaz. Pode não fazer em determinadas situações, em determinados momentos, em determinadas atitudes. Mas em um ou outro, provavelmente a gente faz. É falta de conhecer a verdade, como a verdade tem que ser revelada em cada um de nós. E viver a verdade, que é viver a palavra. Se esforçar para isso. Eu gostaria que a gente, terminando aqui, a gente só parasse para refletir. Eu tenho certeza, enquanto eu falava aqui, eu lembrei de muitas coisas que eu poderia ter feito diferente. Que Deus pediu para eu fazer, em outras situações, às vezes eu parei e falei, não, eu não vou fazer. Ou então, eu vou fazer, mas não vou fazer agora. Pela falta de intimidade, pela falta de credulidade, às vezes pela falta de fé, em acreditar naquilo, às vezes a gente para e pensa e fala, mas será que eu
se eu fizer aquilo que Deus está pedindo para fazer, é o melhor para a minha vida? Ou será que eu estou buscando, eu estou duvidando de Deus, eu estou buscando aquilo que eu deveria buscar? Será que eu não sou do tipo daquela pessoa que, quando Deus aparece para mim, fala assim, ó, eu sou Jesus Cristo, quando Jesus aparece eu sou Jesus Cristo? Será que eu não sou igual aquele apóstolo, aquele que andou do lado de Jesus Cristo e falou assim, será que é mesmo? Prova para mim que é você. Será que nós não temos sido, às vezes, esse tipo de pessoa? Ou será que nós não temos sido aquele que fala, defende Jesus Cristo, fala, não, eu vou até o final e tal. E quando a gente é apertado, a gente fala, opa, não, peraí, acho que eu não vou não, vou só até aqui. Eu não sou tão amigo assim, acho que eu não estou acreditando tanto, não sou tão amigo disso. Ou pior, igual aquele que a gente falou, né? Será que a gente não tem estado ao lado de Jesus Cristo, quando Ele mais precisar, a gente vai lá e trai Ele? Porque a gente não tem intimidade, porque a gente não tem relacionamento, às vezes mal conhece Ele. Por mais que a gente possa falar que a gente conhece, mas a gente faz coisas totalmente contrárias daquilo que Ele gostaria que a gente fizesse. Coisa mínima, mas a gente faz às vezes. Então eu gostaria que eu vou pedir para vocês ficarem de pé, para a gente ter um momento, na verdade, a gente vai ouvir um louvor, mas para a gente ter um momento, eu quero orar antes da gente ouvir o louvor, mas para a gente ter um momento de reflexão. E talvez nesse louvor a gente vai parar e pensar assim, falar, Senhor, não é verdade que eu tenho feito isso? Ou então, Senhor, será que não é verdade que eu tenho deixado de fazer isso? E se eu fizer, eu vou me aproximar mais de Ti? Ou então, será que se eu deixar de fazer aquilo que eu tenho feito, eu também vou me aproximar mais de Ti? Eu quero só orar para a gente encerrar aqui a nossa transmissão, para a gente ter esse momento de reflexão. Então eu quero declarar, na verdade, para todas as pessoas, para vocês e tal, mas declarar que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nós precisamos mais da presença dEle, nós precisamos que Ele esteja mais na nossa vida, mas principalmente que nós estejamos buscando Ele, porque Ele está disponível. A presença de Deus está perto de cada um de nós, está disponível, está próximo, a gente não sabe até quando, e é por isso que a gente tem que buscar. É por isso que a gente tem que ir atrás, porque ainda é tempo, igual a palavra disse. E se Ele fala que ainda é tempo, é porque vai chegar um momento que vai ser tarde demais. Pode ser tarde demais para qualquer um de nós se a gente errar em alguma coisa. Pode ser tarde demais, às vezes, para a pessoa que está assistindo agora. Então eu quero encerrar, declarar a bênção na vida dessa pessoa que está assistindo, declarar a vitória, declarar que se você buscar a Deus verdadeiramente, você vai conhecer, você vai ter a presença de Deus como você jamais teve. Mas busque uma experiência diferente. E para nós que estamos aqui, eu queria que a gente refletisse através desse louvor. E assim, fica livre, fica à vontade, não fica estático, parado, falando assim, eu estou só ouvindo uma música, eu estou só ouvindo algo que a gente costuma ouvir aqui. Não é Deus. Deus pode falar no seu coração a partir desse louvor. Deus pode falar com você de qualquer maneira, mas nesse louvor principalmente Ele pode fazer isso.